vamos complementar a aula número 2, né, de Física da Eletrocardiografia. E aí se trata apenas de um complemento aos conceitos já vistos anteriormente. Se tem uma palavra que causa medo no coração de muitos estudantes da área de saúde, é física. Quando vocês escutam essa palavra, há um tremor generalizado. Mas esse medo aqui é desnecessário, pelo menos em relação ao eletrocardiograma, porque o entendimento completo da base física do ECG fornece uma base importante para a compreensão e interpretação dos eletrocardiogramas. Vamos começar com despolarização. Em repouso, a maioria das células cardíacas tem um potencial de membrana estável. A gente chama de potencial de membrana repouso estável, no qual o interior da célula tem uma voltagem relativamente negativa, quando comparado com o exterior da célula. Nós vamos usar um modelo de 3 células, com 3 pares de eletrodos, para entender como é que funciona essa história. E nós vamos acertar, inicialmente, que toda vez que uma onda de despolarização se aproximar desse eletrodo observador, se essa onda estiver vindo em direção ao eletrodo explorador, isso descreverá uma onda positiva no traçado eletrocardiográfico. Lembrem-se que o tratado eletrocardiográfico é uma relação de tempo e de voltagem. Então vamos lá para o nosso modelo. Imagine vocês 3 células em sequência em repouso. Nós combinamos que em repouso o potencial de membrana é negativo interiormente. Então, a gente vai colocar um eletrodo observador com o polo positivo aqui, um eletrodo observador com o polo positivo aqui e outro eletrodo positivo com o polo observador aqui. Então, esse eletrodo vai medir a diferença de potencial elétrico entre esse ponto e esse ponto. Esse eletrodo, ao contrário, entre esse ponto e esse. E esse eletrodo mais centralizado, ou perpendicular a esses dois, irá medir a diferença de polaridade desse ponto em relação a esse ponto. Imaginem senhores, que uma onda de despolarização vai começar nessa primeira célula e se dirigirá em direção a essa terceira célula. Então, quando o potencial de ação atinge a célula, ele despolariza a célula, que está inicialmente em repouso. Se ela estava negativa aqui anteriormente, ela se tornará positiva, né? Então, essa positividade interior inicial, que é o que nós chamamos de despolarização, o eletrodo A, o eletrodo observador A, irá ver essa onda de despolarização acontecer nessa direção e, portanto, ele vai ver essa onda se afastando desse eletrodo. Portanto, descreverá uma onda negativa, enquanto esse mesmo fenômeno observado dessa posição descreverá uma onda positiva. E esse fenômeno observado do centro, inicialmente irá ver uma onda positiva, e à medida que essa onda ultrapasse o ponto onde o eletrodo C está, ela vai descrever uma onda negativa. Então, o que acontece quando houve a despolarização completa dessas 3 células? O eletrodo observador A descreveu uma onda negativa, o eletrodo B descreveu uma onda positiva e o eletrodo C descreveu uma onda inicialmente positiva e depois negativa. Ou seja, 2 ondas, ou uma onda com 2 componentes, um positivo e um negativo. Obviamente que o fenômeno da repolarização, seguindo o princípio físico, vai descrever o mesmo fenômeno, mas agora em direção contrária. Então, se a repolarização acontecer no sentido contrário, a onda de B será negativa e a onda de A será positiva. E essa onda de C será inicialmente negativa e depois positiva. Bom, a repolarização após a ativação com uma carga superficial
das 3 células é semelhante, nenhuma diferença de voltagem é registrada por esses 3 sistemas de derivação. À medida que a permeabilidade ao potássio aumenta, a célula começa a repolarizar e uma diferença de voltagem será detectada por nosso sistema de eletrodos. Desde que a mudança de tensão é mais gradual, a fase 3 é menos acentuada do que a fase 0 do potencial de ação, o sinal elétrico medido durante a repolarização e geralmente é de uma amplitude menor. Então, vocês lembram, no potencial de ação, a fase 0, né, que é a despolarização celular, a entrada dos canais de abertura dos canais de sódio, depois uma pequena saída do canal de potássio, platô, equilíbrio entre a entrada de cálcio e saída de potássio, e em seguida, saída de potássio. Então, esse fenômeno é um fenômeno rápido. Essa despolarização celular acontece de forma íngreme. A descrição desse fenômeno, portanto, é uma onda mais aguda. Já esse fenômeno aqui, ó, a repolarização, é um fenômeno mais lento. Então, a descrição dessa onda, a representação dessa onda será um fenômeno mais assim, é menos íngreme, né? É mais inclinado e mais duradouro, porém de amplitude menor. Então, quais são as derivações padrão do eletrocardiograma? Derivação dos membros e as derivações bipolares, né? Baseado no triângulo de Entove. Então, existem 6 sistemas de eletrodos de membros, né? 3 eletrodos bipolares, que são derivados do triângulo de Entove, e 3 sistemas de eletrodos unipolares, que foram desenvolvidos na década de 40. As derivações bipolares, referentes ao triângulo de Entove, os primeiros sistemas de eletrodos usavam os baldes de água salgada como eletrodos. Já imaginou? Pode-se ver porque esses eletrodos de membros foram por muitos anos o único tipo de eletrodo desenvolvido e o que os pacientes devem ter muita confiança em seus médicos. Então, o eletrocardiograma, as derivações seriam a derivação 1, que é a diferença de polarização, a observação do fenômeno elétrico entre o braço direito e o braço esquerdo, a derivação 2 entre o braço direito e a perna esquerda, a derivação 3 entre o braço esquerdo e a perna esquerda, a VR, né, isolando esses 2 pontos, e a derivação unipolar estaria no braço direito, a VL, mesma coisa, só que no braço esquerdo, e a VF, mesmo fenômeno, só que na perna ou no pé esquerdo. Então, no plano frontal, o que nós observaríamos, o que nós observamos é D1 sendo o polo positivo, o braço esquerdo, né? D2, o polo positivo é a perna esquerda, né? Para baixo pelo menos aqui, e D3, a perna esquerda também para baixo, só que vindo desse ponto, do braço esquerdo, e aqui viria do braço direito. Bom, já no final da década de 1920, os membros, Wilson descreveu que os membros se comportam como se fossem cordas de extensão do sinal elétrico e seria registrado independentemente da posição do eletrodo no membro, na mão, no antebraço, no braço. Os eletrodos para os membros não devem ser colocados no tronco, pois o sinal pode ficar atenuado e distorcido. Os membros, ou melhor, os modernos sistemas de registro de ECG para o teste de exercício, por exemplo, o teste ergométrico, geralmente usam um algoritmo matemático que reconstrói o ECG padrão de dores e derivações a partir de posições dos membros no torso. Os eletrodos de extremidade superior, eles são colocados abaixo da clavícula, e os eletrodos da extremidade inferior são colocados nas fossas ilíacas direita e esquerda. Então, novamente, a representação do que seria a derivação D1, a observação aconteceria a partir do braço esquerdo, D2, diferença de posição entre braço direito e perna esquerda, D3, braço esquerdo, perna esquerda, e as derivações aumentadas, isolando os outros membros e registrando unipolarmente no braço direito, na perna esquerda e no braço esquerdo. Se nós colocássemos
nessa, se o coração a ser observado no eixo X, linha do tempo, e eixo Y, voltagem, e nós considerarmos um sistema hexagonal, o macete aqui é colocar cada câmara cardíaca dentro de cada quadrante. Então, no primeiro quadrante aqui, átrio direito, no segundo, átrio esquerdo, no terceiro, o ventrículo esquerdo, e no último quadrante aqui, o ventrículo direito. A partir desse momento, a gente vai poder observar o fenômeno elétrico de despolarização que acontece aqui do nó sinusal em direção ao nó AV e do nó AV sendo por 15 e despolarização consequente dos ventrículos. A observação desse fenômeno mostrará para a gente que quando a despolarização acontecer aqui, ó, do nó sinusal em direção ao nó AV, vai haver uma despolarização nesse sentido. Já que o eletrodo observador em D1 vai observar esse fenômeno como uma onda positiva, por isso que no ritmo sinusal, a onda P em D1 deve ser sempre positiva. No plano frontal, portanto, os fenômenos são observados sempre da direita para a esquerda e de cima para baixo ou superior para inferior. No plano horizontal, o fenômeno é observado sempre da parte anterolateral para a parte posterior. Então, é o que está na frente, ventrículo direito e parte do septo do ventrículo esquerdo, para as paredes posteriores desses ventrículos. Então, seria mais ou menos isso aqui a posição desses eletrodos em relação aos ventrículos, e aqui seriam os pulmões. Então, o V1 estaria aqui, ó, observando de frente o ventrículo direito, o septo seria aqui, ó, a observação de V2 até início de V3, e V3, V4, mais precisamente V4, V5 e V6 estariam observando o ventrículo esquerdo de frente, né, naquela visão de que o fenômeno elétrico observado, como segue do nó sinusal, do nó AV em direção ao sistema RIS por 15, esse fenômeno, se acontecer, por exemplo, em V1, o fenômeno observado for o afastamento, a onda fugindo desse eletrodo, vai registrar uma onda negativa. Em V6, estaria mais ou menos aqui, esse mesmo fenômeno de despolarização em direção a V6 será observado uma onda positiva. Então, no ECG de 12 derivações, essas situações podem ser difícil colocar os 10 eletrodos para um ECG de 12 derivações. Um sistema mais simples de 4 derivações foi desenvolvido, denominado sistema ISE. As 4 derivações são colocadas, os eletrodos são colocados na parte superior do externo, né? E aí vocês dão uma lida com calma aí, dá um pause no slide para poder ler com calma isso aqui. Basicamente é um sistema que vai usar 4 eletrodos e reconstruir o eletrocardiograma em 12 derivações. Ok? Então, a apresentação do eletrocardiograma, como a gente conhece, né, um eletrocardiograma de 12 derivações, é apresentado da seguinte forma: as derivações do plano frontal à esquerda e as derivações do plano horizontal à direita. E normalmente o ritmo longo, o registro longo é em D2. Tá? Então a sequência é D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, de V1 a V6 desse lado. Então aqui um eletro real, né, calibrado, 10 milímetros para 1 milivolt, e a velocidade, não esqueçam, sempre 25 milímetros por segundo. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, de V1 a V6, e normalmente a gente registra como traçado longo somente D2.
Bom, então, a atividade elétrica do coração pode ser medida na superfície usando o eletrocardiograma. O sinal obtido dependerá da relação entre a direção da despolarização e repolarização e a orientação do sistema de eletrodos. O ECG padrão é composto por 12 derivações. E existem 6 derivações frontais, nas quais os eletrodos positivos são orientados dentro do plano vertical do corpo, e existem 6 derivações precordiais, nas quais os eletrodos positivos são localizados no plano horizontal na altura do tórax. A despolarização e repolarização das células cardíacas podem ser registradas na superfície pelo eletrocardiograma. As derivações frontais incluem as derivações bipolares D1, D2 e D3, as derivações unipolares R, L e F, e as derivações frontais podem ser agrupadas com um centro comum, o eletrodo negativo, com os vetores dos eletrodos positivos irradiando para fora como um raio, como se fosse o raio de uma roda. As derivações precordiais são de V1 a V6 e medem a atividade elétrica do plano horizontal, um plano aproximadamente paralelo ao solo. Perguntas aí, né? Em uma onda de despolarização viajando diretamente para longe do eletrodo positivo de um sistema de eletrodos, gerará o quê? Uma deflexão negativa, positiva, bifásica ou sem atividade elétrica? Se está se afastando do eletrodo, deflexão negativa. Normalmente, qual câmara irá gerar o maior sinal elétrico? Ato esquerdo, ato direito, ventrículo esquerdo ou ventrículo direito? A câmara que tem maior volume celular, a câmara que tem maior densidade celular, a câmara que tem mais células, portanto, ventrículo esquerdo. Cite as 6 derivações dos membros e as posições relativas dos eletrodos positivos. Escreva a diferença entre as derivações precordiais e frontais. Dever de casa aí para vocês. Um abraço. Até nosso próximo contato. Pessoal, a gente vai precisar do apoio de vocês em convocar pessoas para deixarem o like e se inscreverem no canal, para que a gente possa viabilizar o curso de eletrocardiograma, tanto virtual quanto presencial. Estamos muito interessados em tocar esse projeto, mas vai depender basicamente de vocês comprometerem conosco, de curtirem, deixar o like aí curtindo e chamar mais colegas para assistirem essa aula e outras que virão em seguida. Um abraço a todos.